Olá, irmãos da UD Partenon, mais uma vez, projeto Palestras Curtas, estamos iniciando com o título A Verdadeira Propriedade. Está contida essa instrução no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 16, onde Allan Kardec nos traz um título: não se pode servir a Deus e a Mamon. E nós sabemos, Mamon, a divindade cultuada pelos fenícios e que representava a riqueza. Então nós não podemos amar ao mesmo tempo e com a mesma intensidade as coisas da terra e as do céu, porque sem perceber nós começamos a nos dedicar mais a umas do que às outras. Então, a advertência do mestre contra esse perigo, porque se a nossa vontade for fraca em relação a essa possibilidade de adquirir bens espirituais, nós corremos o risco sim de trocá-los pelas coisas transitórias da terra. E em alguns capítulos, alguns do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec coloca instruções dos espíritos, as mensagens que vinha da espiritualidade, Allan Kardec colocava para acrescentar mais ao assunto. Então nessa nós temos sobre uma mensagem enviada pelo Espírito Pascal em Genebra, 1860, sobre o que é real, o que é propriedade. Então no item 9, a mensagem inicia dessa maneira, abre aspas: o homem só possui realmente aquilo que ele pode levar deste mundo. Fecha aspas. Então o que ele possui? Ele possui tudo que é de uso do espírito, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Então depende do espírito ser mais rico ao partir da terra pela desencarnação do que ao chegar à terra. Então apenas são avaliadas a soma das virtudes que ele possua quando chega ao mundo espiritual. Porque os lugares no mundo espiritual são conquistados por meio da prática do bem. Então esse amigo espiritual nos pergunta: és rico dessas qualidades? E no item 10 nós temos uma outra mensagem de um espírito que se denominou protetor, que veio em Bruxelas, 1861. E esse amigo espiritual, ele inicia dizendo, abre aspas: os bens da terra pertencem a Deus, que os reparte de acordo com a sua vontade, sendo o homem apenas o usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente para cuidar desses bens. Então nós começamos a ver o Espírito Emmanuel, por Chico Xavier, ele vai nos falar sobre o trabalho, o dinheiro. O dinheiro pode ser metal ou papel. Então vamos compreender o que esse amigo espiritual nos diz com relação às aplicações em empreendimentos, os cuidados, os esforços. E também esse amigo espiritual inicia nos dizendo, abre aspas: se muitas pessoas na terra são insensíveis, vivendo mesquinharia e avareza, nós não podemos com isso dizer que o dinheiro é responsável pelos sofrimentos. Então nunca devemos condenar a fortuna pela desumana insensibilidade dos que são apegados ao dinheiro. E ele nos diz num exemplo simples: seria o mesmo que suprimir o fogo, porque de vez em quando surgem incêndios, ou destruir os anestésicos, que são preciosos auxiliares de socorro à saúde dos homens, porque existem criaturas que fazem deles esses anestésicos
instrumentos do vício. Então o dinheiro, em qualquer forma, sendo metal ou sendo papel, é promotor de trabalho, esperando ser bem empregado por quem o administra e o encaminha. Então nós nos lembramos das fábricas, das instituições beneméricas que o dinheiro garante, que oferece salário digno a milhões de pessoas. É também forçoso reconhecer os milhões de cientistas, de professores, de industriais, de trabalhadores do progresso, que nos mostram concretamente a riqueza nobremente administrada, sustenta em todas as direções na face do planeta. Então nós precisamos pensar o dinheiro na maneira em que surge para que todos possam encontrá-lo e reconhecê-lo como um servidor da felicidade e do aprimoramento do mundo. Porque Deus inspira amor ao coração do homem. E o homem, por essa inspiração, inicia a caridade, transformando o dinheiro em pão para matar a fome. O Criador inspira educação ao cérebro do homem e o homem ergue a escola. Também transforma o dinheiro em clarão espiritual que varre as trevas. Então o dinheiro, segundo o Espírito Emmanuel, é na sociedade comparável ao sangue no corpo físico. Quando circula, garante a vida, e quando para, acelera o desencarne. Nada nos auxilia se não formos caridosos, porque possuir grandes conhecimentos, ter imensa fé ou distribuir riquezas, nós temos que compreender que se não for uma virtude essencial, suave, mansa, que seja voltada somente à prática do bem, e aquele que a pratica guarda em si paz interior, transmitindo sempre amor fraterno, ela se torna praticamente inócua. Então nós precisamos nunca julgar pelas aparências. Então nós vamos saber que todo esse manancial de riqueza está ao alcance de todos, do sábio, do que não sabe, do rico, do pobre, não depende de crença particular. E é isso que nós precisamos ter conosco. Para Deus, o que conta não é o mal que deixamos de fazer, mas o bem que não conseguimos realizar, porque não nos esforçamos. Então é preciso que nós encontremos os nossos deveres morais e façamos bem feita a nossa parte na obra de Deus, para não enganarmos aos próximos, ao nosso próximo, a partir de nós. Então é preciso refletir nas oportunidades que nós temos e almejemos felicidade, vitória, tudo sob o peso dessa fartura transitória, porque ela sempre vem para que nós possamos vencer os nossos desafios, movimentando-se com sobriedade na terra. Mas é preciso anotar com imparcialidade, sem interesse pessoal, como nós empregamos o nosso dia a dia, os créditos do tempo, os tesouros da vida, para que nós venhamos a saber com toda a segurança o que nós estamos fazendo realmente da nossa reencarnação. Porque os valores amoedados, nós vimos nessas duas mensagens dos amigos espirituais, tanto em papel quanto em metal, são sementes de realização, de alegria. E nenhuma pessoa está impedida de multiplicá-las nas próprias mãos através do trabalho honesto. Então, o dinheiro é um agente valioso.
E é preciso que nós compreendamos. O mestre falava sobre a parábola dos talentos, lembram? Aquele que ia viajar, aquele senhor, e distribuiu as suas moedas, talentos, para 3 funcionários, e depois foi recuperá-los, sabendo o que cada um havia feito. É muito interessante essa parábola. Então nós precisamos compreender que só o egoísta nunca encontra oportunidade de fazer o bem ao próximo. Isso está contido em 1857, lá no Livro dos Espíritos, a questão 643. E quantas vezes nós nos esquecemos de auxiliar o próximo, e eles não têm dignidade, não têm moradia, não têm vestuário, não têm alimento, muitas vezes falta a educação, a saúde, porque não têm um trabalho honrado. O mestre vai nos dizer, nós precisamos conquistar o pão, além do material, o espiritual, porque nós precisamos de bens espirituais, emocionais, morais, sociais, mas é no sentido de que nós teremos tudo quanto foi armazenado, mas é preciso que nós apliquemos todo esse manancial com elevação e sabedoria. O Evangelho Divino nos apresenta que verdadeiramente ricos não são os possuidores de coisas e volumes de ambição, mas aqueles que se fizeram pobres do espírito, de avareza, de paixões inferiores, de angústias. Porque a missão inteligente do espírito na Terra é a de promover o progresso geral. Então nós precisamos espalhar em torno de nós, com os socorros materiais, o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Então, segundo as leis inderrogáveis que governam a vida, o bem que nós fizermos aos outros será o bem que nós faremos a nós, em primeiro lugar. Então, nós precisamos ter conosco, se quisermos fazer o bem, não devemos exigir para isso o dinheiro que permanece na contabilidade dos outros, que nós precisamos mobilizar os recursos que Deus colocou nas nossas mãos, e ainda hoje, em algum recanto de rua perdida, nós ofereçamos uma sopa quente às mães infortunadas, esquecidas pelo mundo, e ali nós perceberemos que o dinheiro é convertido em cântico fraterno, onde ouviremos a palavra de luz da própria gratidão do nosso próximo em prece jubilosa. Deus te ampare e te abençoe. Agradecemos a oportunidade, que fique para nossa reflexão. Até breve.